e que muita gente confunde com estudar sozinho, é fazer um cursinho online. E aí eu vou pagar para ver, eu não consigo me adaptar ao online. Bruno, como que você está falando isso? O mundo não vai se adaptar. E aí a gente vai ficar para trás. Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos da Aprovação. Hoje ainda é aquela semana especial, aquelas 2 semanas especiais, né, que é de atalhos e obstáculos. Hoje de manhã a gente discutiu sobre um atalho bem interessante, 8 horas da manhã. Não perca o episódio seguinte, tudo bem? E agora, 1 hora da tarde, a gente vai discutir sobre um obstáculo, tudo bem? O meu nome é Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Werneck. E hoje, Werneck, a gente vai falar sobre um obstáculo que é o seguinte: na minha cidade não tem um preparatório para passar na universidade pública. É algo bem recorrente, né? É bem comum, principalmente no Brasil, pela quantidade de municípios que tem. Se a gente for olhar Minas Gerais ainda, que é o estado que tem o maior número de municípios, é muito comum a sua cidade não ter um curso preparatório para o vestibular. E pensando um pouco nisso, né, que a gente criou esse episódio de hoje, e eu quero saber o seguinte: como que não ter um curso preparatório na cidade do aluno, isso pode se tornar um obstáculo para ele? Então, boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite. Como que esse lance aí de não ter preparatório na cidade da pessoa atrapalha, né? Por exemplo, eu quando era estudante, eu morava numa cidade que chama Ribeirão das Neves. Na verdade é Contagem, mas é na divisa com Ribeirão das Neves. E lá na minha cidade não era só cursinho que não tinha nada, não tinha nem supermercado. Tipo, esses supermercados que tem hoje, sabe? Na cidade grande, assim, não tinha lá. E até mesmo em bairros, porque é um conjunto habitacional, né? A gente ganhou uma casa, o conjunto era muito pouco desenvolvido ainda. E aí o que aconteceu? Na época que eu queria fazer o cursinho, que eu precisava fazer o cursinho para entrar na faculdade, eu tinha que sair ali da fronteira entre Ribeirão das Neves e Contagem. Depois vocês procurem no Google Maps, bairro Liberdade, Ribeirão das Neves ou Contagem, tanto faz. É na BR-040, à margem da BR-040. Eu tinha que sair da minha cidade, né, Ribeirão das Neves, e ir até o centro de Belo Horizonte, na Zona Sul, né, região mais nobre e tal, estilosa, e eu gastava 1h30, né, de cursinho, de tempo para chegar lá. Então era 1h30 para chegar e 1h30 para voltar. Então eram 3 horas por dia perdidas assim no deslocamento. Então eu estava nessa situação de que na minha cidade não tinha nenhum cursinho que aprovava na universidade pública. Eu sei que hoje muitas coisas evoluíram, né? Muitas cidades evoluíram e muitas têm até universidades públicas, mas eu também sei que muitas cidades não têm ainda um preparatório, né, para a pessoa que quer entrar na universidade pública. E a pessoa tem que fazer esse lance, ela tem que se deslocar longas distâncias para estudar um cursinho bom, tá? Isso acontece. Então, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, quem mora em Taboão da Serra, Osasco, né, que é a região metropolitana de São Paulo, não tem grandes cursinhos nessas regiões. E aí a pessoa tem que se deslocar muito para chegar até um cursinho. Essa pessoa vai perder 2 horas no trânsito por dia, pelo menos, para ir para voltar. Então, a gente está falando disso, né, de uma pessoa que realmente na cidade dela não tem o cursinho que prepara para a universidade pública. E quando eu falo assim que prepara, é um cursinho que tem um histórico de aprovações nos cursos concorridos na universidade pública, né? E aí é desse caso que a gente está falando, né? E a pessoa tem que acabar saindo da cidade dela para ir para um outro lugar para poder se preparar. Na minha cidade mesmo, em Ouro Preto, tinha um cursinho muito pequeno que chamava Copivest, que ele mal conseguia aprovar na cidade de Ouro Preto, na UFOP, e era muito difícil, porque o cursinho da cidade não conseguia aprovar para uma universidade que era já regional, uma universidade que é regional. As pessoas tinham que ir para outra cidade, e poucas pessoas tinham condições de morar na capital, é muito caro. Então é muito comum esse obstáculo. Qual que é a forma, como que uma pessoa que deseja entrar na universidade pública, Werneck, ele
de que forma que ele consegue vencer esse obstáculo? Ou a pessoa, né? Então, como que a pessoa vence esse obstáculo de que na cidade dela não tem um cursinho preparatório? Né? A pessoa tem algumas opções. A primeira opção é ela se deslocar diariamente, vai e volta, para uma cidade próxima, onde a pessoa tem algumas opções, se ela estiver nessa situação de que na cidade dela não tem um cursinho presencial preparatório para uma universidade pública de verdade, né, de curso concorrido e tal, uma universidade boa. A primeira opção que ela tem é fazer como eu fazia, né? Ela se desloca da cidade dela até a cidade onde tem o cursinho diariamente. Então ela sai de manhã e volta depois do almoço, no final da tarde, ou até mesmo à noite. Com isso, ela vai perder algumas horas de deslocamento, né? Então, mais de uma hora para ir, mais de uma hora para voltar. Então, essa é uma opção. Aquela pessoa que não quer perder esse tempo, né, que acredita que esse tempo vai ser melhor aproveitado de outra maneira, seja estudando, seja fazendo uma atividade que gosta, para ficar com a cabeça legal, para aprender até melhor, ela tem algumas opções. A opção que ela tem, uma primeira opção é ela se mudar de cidade. Então, ela sai da cidade dela e muda para a cidade onde tem o cursinho preparatório. E aí, nessa cidade, ela vai ter ali um lugar para morar, né? Ela pode morar numa pensão, pode morar num apartamento, pode morar numa espécie de república, para poder fazer esse cursinho já na capital, né? Que é onde estão a maioria dos cursinhos que aprovam nas melhores universidades públicas. Esses cursinhos ficam nas capitais. A outra opção que a pessoa tem é estudar por conta própria. Ela vai lá, pega os livros e começa a estudar sozinha, sem a ajuda de ninguém. Ela vai estudando, né? Monta lá o seu próprio planejamento, usa o seu próprio material e ela começa a se preparar estudando por conta própria. É muito sofrido esse processo, é muito ruim. Eu passei por esse processo no início da minha preparação e era difícil, era complicado, né? E tanto é que não funcionou, eu tive que fazer um cursinho e eu entrei nessa rotina de ir de uma cidade para outra onde tinha um cursinho. E a terceira, e a última opção, que eu considero que pode ser até a melhor, dependendo do nível de engajamento da pessoa com os estudos, e que muita gente confunde com estudar sozinho, é fazer um cursinho online. Se você faz um cursinho online bacana, você tem as aulas com os professores, você tem os materiais, você tem as correções de redação, você tem a monitoria, enfim, você tem alguns, né, como é o caso do quadro, tem até orientação pedagógica. Então, assim, você consegue montar uma estrutura que te permite se preparar, você consegue montar uma estrutura que te permite se preparar para passar numa universidade muito concorrida, né? Fazendo um cursinho online, e essa também é uma opção. Muita gente acha que isso é estudar sozinho. Não é. É bem diferente de estudar sozinho, porque você vai ter aula, você vai ter listas de exercícios que alguém montou para você, você vai ter monitoria, então tem alguém ali tirando a sua dúvida, você vai ter colegas que vão eventualmente tirar suas dúvidas na monitoria, enfim. Tem vários personagens interagindo com você durante a sua preparação, se você está fazendo um cursinho online bacana. Hoje, consegui fazer, hoje essa terceira alternativa, ela só existe graças à internet, né? Antes praticamente só tinha a primeira e a segunda, e era isso ou era aquilo, né? Ou você mudava de cidade praticamente, ou tinha que deslocar muito para ir até o lugar e estudar sozinho. Agora a gente tem uma terceira opção. Isso é muito bom. Pensando nessa forma assim de um aluno que não tem um curso preparatório em sua cidade, gente, quem estiver assistindo a gente, e se o caso de vocês forem assim, né, tipo, na minha cidade é pequena, tem 5.000 habitantes, não tem cursinho, na minha cidade tem 100.000 habitantes, não tem um cursinho que preste, posta aqui, comenta aqui, é interessante a gente saber, tudo bem? E outra coisa, gente, vale a pena vocês assinarem o canal do YouTube do Quadro, tudo bem? A gente está enviando muitas lives interessantes. Ative o sininho para você ser notificado quando começar, tá bom? Bruno, você teria exemplos, além do seu próprio que você comentou, que conseguiram superar esse obstáculo de não ter um curso presencial na sua cidade? Tem, né? A gente tem um exemplo. Acho que o exemplo mais marcante é do João Sendrete, né? Que é de uma cidade chamada Lavrinhas, no interior de São Paulo, ali no caminho para o Rio de Janeiro. É uma cidade bem pequena, né?
E eu lembro que tem uma história engraçada, né? Que a gente tem aqui no. Agora não tem mais, né? Mas a gente tinha aqui no quadro um costume de premiar os alunos que fossem melhor nos simulados, né? Que tirassem os primeiros lugares. E o João Sendrete fazia todos os simulados, né? Aí um dia, e ele é de Lavrinhas, interior de São Paulo. Um dia ele ficou em primeiro no simulado. Como que era o prêmio que a gente dava para o aluno? A gente mandava uma pizza para a casa do aluno. A gente mandava entregar uma pizza na casa dele para ele comer ali, com a família, com os amigos, enfim. Para ele comemorar aquele momento, né? Um reconhecimento do esforço da pessoa. E no caso do João, quando a gente ligou para confirmar o endereço dele, né, para mandar a pizza, ele falou: pô, gente, estou muito feliz e tal, mas não tem como mandar a pizza para mim, né? Porque perto da minha casa não tem pizzaria. A gente falou assim: não, a gente manda entregar, a gente pede aqui no aplicativo de celular, né, para entregar na sua casa. Ele falou: não, gente, não tem, o aplicativo não funciona aqui na minha cidade, não tem esses aplicativos aqui. Eu falei: tá, mas então, a gente falou: tá, mas então me dá o telefone de uma pizzaria que tem aí na sua cidade para a gente mandar a pizza. Ele falou assim: não, aqui na minha cidade não tem pizzaria. Quando a gente quer comer uma pizza, a gente tem que atravessar a Dutra e ir para Cruzeiro, né, que é a cidade lá próxima. Aí a gente ficou meio assim, né? Aí a gente falou assim: não, então vamos fazer o seguinte: vem aqui para São José, passa aqui uns dias com a gente, uns 2 dias. Você vem para cá, passa o dia com a gente, dorme, no dia seguinte de tarde você volta para Lavrinhas, e aí a gente vai comer uma pizza à noite. Aí ele foi para São José e a gente comeu uma pizza com ele lá, porque na cidade dele realmente não tinha uma pizzaria, né? E mas ele conseguiu estudar, né? Com a gente conseguiu passar. Tem um rapaz que estudou com a gente também. E ele passou, o João Sendrete passou em medicina na Federal de Juiz de Fora. Tem um outro rapaz que estudou com a gente, que é o Samuel Venâncio, e ele, se não me engano, é de Osasco, que é uma dessas cidades que são cidades grandes, até desenvolvidas, mas que não tem o cursinho focado no vestibular que ele vai prestar, né? Então, no caso dele, ele queria prestar o ITA, mas ele também fez o Enem, então ele passou tanto no ITA quanto passou na Federal do Ceará em Medicina, na UFC. Né? E ele também não tinha como estudar ali perto da casa dele, ele teria que se deslocar até a Vila Mariana, que é ali na região mais meio zona sul de São Paulo, né? Vai até, não sei se é zona sul, enfim, é ali na região, uma região mais rica de São Paulo. Ele tinha que se deslocar até a Vila Mariana, Paraíso, para fazer um cursinho. Aí a mensalidade do cursinho já era mais uns R$ 2.500, R$ 3.000. E para ele a conta não fechava, não fazia sentido ele seguir desse modelo, né? E tem um negócio legal, de vira e mexe aparece um aluno do quadro, que é filho de brasileiros, está em idade de fazer o vestibular, mas não mora no Brasil. Então tem aluno do Japão. Esse ano eu não sei se tem aluno de alguma outra cidade. Vê se você consegue descobrir aí, Bruno, Daniel, com o pessoal da equipe de ensino, se a gente tem alunos este ano de outros países. Eu não sei se tem. O ano passado eu sei que tinha aluno do Japão. Lá no Japão tem muito brasileiro, né? Que vai para lá para trabalhar e depois eles querem mandar os filhos para estudarem aqui. Então, assim, tem vários casos. Não é não é um nem dois, não. São vários casos assim, né? A gente aqui no quadro, por ser online, tem muito aluno do interior, mas muito aluno mesmo, né? Que vem de cidades que não tem cursinho preparatório. Ano passado, eu tive tive 2 alunos bem peculiares. O primeiro deles é um que mora na Finlândia e quer passar no ITA. E eu pensava: cara, você tá na Finlândia, o que você vem pro Brasil? Fica na Finlândia, meu amigo. Você não sabe o que está acontecendo aqui. Um outro é que ele morava no meio da floresta amazônica. No meio da floresta amazônica. Tipo, era vila, não era nem cidade ainda. O quanto ele sofria com isso. O Dani vai olhar aqui, mas a gente tem aluno espalhado para tudo que é lugar. Para o Japão é bem frequente mesmo que a gente tem. Imagina, você está na Finlândia, você faria vestibular? Ele queria o ITA. Eu não sei, né? Porque é uma coisa complicada, assim, porque a vida da gente, ela tem outras componentes, né? Além da parte profissional. Tem a questão dos amigos, da família, uma cultura que você quer viver, né? Então, assim,
Eu não, sinceramente, eu não sei, né? O fato é que hoje está muito mais fácil da pessoa se deslocar no planeta, né? É muito comum o aluno entra numa faculdade, ele faz uma graduação sanduíche em outro país, depois fica por lá mesmo. Isso é muito comum. A gente vê acontecendo muito isso, né? A gente teve um aluno, eu esqueci o nome dele agora, mas foi em 2017, que ele estava estudando para o ITA e ele fez o vestibular também de uma faculdade lá na Rússia, Instituto de Física Avançada de Moscou, uma coisa assim. E ele passou. No meio do ano, ele estava fazendo turma aí, tá aí no meio do ano ele passou e falou assim, ele mandou uma mensagem para o nosso suporte falando assim, olha, eu quero cancelar porque eu passei no vestibular e eu não vou continuar mais estudando até o final do ano. Aí a gente falou, mas você não queria ITA e tal? Qual vestibular que você fez? É bem diferente do ITA. Ele, não, eu passei no Instituto de Física Avançada de Moscou. Aí eu vou para lá, com bolsa do governo russo e tudo. Aí ele foi. Então, assim, é muito mais fácil, hoje em dia, a pessoa se deslocar no planeta, né? Tem muitas oportunidades. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Na universidade pública nem se fala. Na UFMG, né, tem um projeto que chama Minas Mundi, que é uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais com várias universidades no planeta. Então, é meio que uma troca, né? A UFMG faz uma troca com determinado vaga na Finlândia, no caso. Aí um aluno da Finlândia vem para a UFMG e um da UFMG vai para lá. Aí tem essa troca. E são vários países. Então eu vejo que na universidade pública isso acaba sendo muito maior ainda, essa possibilidade. Ainda mais quem quer conhecer os outros lugares e viajar. Né? Então, assim, eu tive uma experiência morando fora, assim, para estudar, né? Na verdade, duas. Tinha uma época que eu trabalhava na Embraer, né? Assim que eu me formei, eu fui trabalhar na Embraer. E aí, trabalhando lá na Embraer, era engraçado que, assim, a gente vendia aviões para o mundo inteiro. Então, por exemplo, o Rubinho Barrichello tinha um avião que era feito pela Embraer. E quando precisava de alguma manutenção, alguma especificação nova, assim, ele entrava em contato com uma equipe da Embraer. Eu não trabalhava nessa parte. Eu trabalhava no departamento de desenvolvimento de produto mesmo, né, com engenharia elétrica, né, mais elétrica do que eletrônica. Eu trabalhei em dois aviões. Num avião que é esse avião que a Azul tem, que a gente chamava lá de ERJ-190, não lembro direito. Ele tem, enfim, esse avião que a Azul usa, que tem quase 200 lugares, mais de 100 lugares, e eu trabalhava num avião pequenininho, um avião executivo, assim, chama Feno, da família Feno, né? Então eu trabalhei nesses dois sistemas. E eu lembro que na época que eu trabalhava na Embraer, eu peguei umas atividades lá de pesquisa e desenvolvimento, né? O que a gente queria fazer? Para você fazer um ensaio num avião é muito complicado. Por quê? Porque o avião é muito grande, ele tem uma asa gigante, tudo nele é muito grande, é muito pesado. Então, o que os caras queriam? Mas os equipamentos são pequenos, né? Então, o motor do avião, ele é relativamente... não, o motor, a turbina é grande, mas tem motores dentro do avião, acionadores, equipamentos elétricos que são pequenos. E aí, o que os caras queriam fazer? Eles queriam fazer o seguinte, ó, vamos montar um software, um computador, onde você conecta os equipamentos do avião e simula situações de voo para ver como que esses equipamentos reagem, né? E eu trabalhava nessa equipe, então eu trabalhava mais especificamente no sistema elétrico. Então eu tinha que fazer simulações do computador, de componentes que simulassem os componentes do avião, né? É tudo simulação, assim, que a gente tinha que fazer. E a Embraer tinha uma sala de realidade virtual, então às vezes o pessoal ia lá para a sala, e era super secreto, assim, para você entrar no hangar, você tinha que pedir autorização para não sei quem e tal, e eu trabalhava nesse projeto. E era engraçado que no meio desse projeto, olha só que legal que a universidade pública proporciona, né? Se eu não tivesse feito universidade pública, eu nunca teria trabalhado na Embraer, muito difícil. Lá só passa o pessoal que faz universidade pública mesmo. É muito difícil. Então a pessoa começa na carreira lá como técnico, muito raro. Aí, era engraçado que no desenvolvimento desses equipamentos, né, dessas simulações, eu tinha que interagir com pessoas no mundo inteiro. Então, assim, de manhã eu tinha uma videoconferência com um cara da Alemanha. Aí, na hora do almoço, eu ia para o restaurante,
Aí tinha lá um cara com, eu não sei como é que chama, Bruno, você que conhece aí, pessoal que é muçulmano, usa aquele negócio. Como é que chama? Isso chama Rihab. Então, um Rihab. cara lá com um rihab, almoçando lá com a gente no refeitório, né? Um refeitório gigantesco e tal. Aí eu voltava do refeitório e falei, pô, mas tinha aquele cara lá e tal. Quem que era o cara? O cara estava chegando para uma reunião com a minha equipe e ele era representante de um sheik que queria colocar chuveiro no avião. Porque pegava aquele avião grandão na Embraer e transformava num avião de luxo, sabe? E o avião desse cara, até as torneiras eram de ouro. Então, ouro, com sistema elétrico, com chuveiro, a gente tinha que fazer aquela confusão, né? E aí você interagia com esses caras. E aí de tarde interagia com um cara da Inglaterra que estava num outro processo, de um outro sistema que a gente estava avaliando. Então, assim, já tinha essa experiência internacional dentro da empresa. Mas mesmo assim, eu não estava muito satisfeito, né, com essa vida. Eu falei assim, eu quero viajar um pouco. Eu falei, vou viajar, né? Eu vou viajar. Isso não tem nada a ver com, na minha cidade, não tem preparatório, não, mas eu acho que é importante o pessoal ver o que a universidade pública proporciona. Vou viajar. Aí eu fui para. Na verdade, eu tinha 3 opções, né, para viajar. Eu tinha um mestrado para fazer na Alemanha, eu tinha um doutorado para fazer na França e eu tinha um projeto de pesquisa para fazer em Portugal. Só que o mestrado e o doutorado eram um compromisso assim, de longo prazo. O projeto de pesquisa eu podia ficar 6 meses e ir embora. Eu falei assim, não, eu quero ter uma experiência internacional. Aí eu mudei para uma cidadezinha no norte de Portugal, que era uma cidade universitária. Era engraçado, tinha festa todo dia na faculdade. O único dia que não tinha festa era no domingo, que era a véspera da aula. E nessa faculdade eu tive a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro. Conheci gente da Alemanha, da Rússia, da República Tcheca, dos Estados Unidos, do Canadá. E assim, por que eu entrei nesse assunto, né? Porque veio o negócio lá da Filipinas. Se você está nas Filipinas, você vem para o Brasil, não dá para saber, né? Porque uma vez que você entra numa universidade pública e faz o curso bem feito, você cria uma situação que você deixa de ser um cidadão só do seu país, entendeu? Você vira um cidadão do mundo inteiro. Porque você tem habilidades que são valorizadas em qualquer país. Então, esse cara que sai da Finlândia para fazer o ITA no Brasil, não faz diferença. Por quê? Porque ele pode fazer o ITA e assim como 75%, pelo menos, dos caras que se formam em engenharia de computação no ITA, e trabalhar no Google, na Microsoft, na Amazon, na Apple, não necessariamente nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, a universidade pública abre muito essas oportunidades internacionais, e aí não faz muito sentido a gente ficar pensando para onde que eu vou, o que que eu vou caçar nesse lugar. Tinha um monte de gente que vinha da Noruega para trabalhar, para fazer mestrado, né, na universidade lá em Portugal. Por quê? Porque eles queriam conhecer o mundo. E na Noruega faz muito frio, Portugal é quentinho. E aí eles iam lá para Portugal. Aí faz toda a diferença. E Eu até viajei, dentro mesmo da. eu Não, mas viajei, faz sim. nada a Essa ver. história é interessante, porque lá no FMG mesmo, direto, tipo, na hora do almoço tinha uma palestra. Era uma palestra lá de canadenses que estavam abrindo vaga para fazer mestrado sanduíche em Quebec. E eu ia lá escutar, né? Quero saber como que é. Tipo, o pessoal que estava lá do meu lado, tipo, terminando doutorado e eu na minha graduação, na metade e tal. Aí você vai no outro dia no Japão. Aí teve um dia que foi da Coreia do Sul e do Japão. Só que Coreia do Sul e Japão não se bicam, né? Eles não se gostam É, muito, não. tem umas Aí tretas aí. eles, aí eles tiveram que fazer o seguinte: olha, a gente deixa a sexta pro japonês e a quinta pro sul-coreano. Eles não podem se encontrar, porque um fala mal do outro no palestra. Então, isso é só a universidade pública que consegue te entregar, né? Seguindo aqui no nosso script, que a gente viajou um pouquinho,
Você falou de exemplos aí, né, de quem superou os obstáculos e tudo. É, quais são as principais objeções que você escuta relacionado a esse tema, de não ter um cursinho preparatório na minha cidade? Qual a objeção que você escuta? Vou te devolver a O, pergunta. Me dá uma o que eu, objeção, es- então. que eu escuto é que eles falam, não tem como estudar na minha cidade, não tem cursinho presencial. Hum. Já escutou isso? Já escutei. A pessoa precisa lembrar que hoje existem outras opções, né? Que ela pode se preparar muito bem estudando pela internet, né? Então, esse lance de. Antigamente, não. Antigamente, isso não era verdade, né? Mas hoje existem outras opções. E no final das contas, assim, aquele negócio. Estuda quem quer, né? Quem não quer, dá uma desculpa. Vamos fazer uma adaptação, né? Tem um outro também que eu já escutei que é o seguinte, Bruno, só entra quem faz a pessoa só passa na universidade pública quem faz cursinho em capital. Já ouviu essa? Já, nós, isso aí a gente escuta demais, né? A pessoa fala assim: só, eu não vou passar nunca na universidade pública porque eu não moro na capital, eu não estudo na capital, e só vai passar quem mora na capital, né? Assim, antigamente, isso até podia ser verdade, né? Porque a internet não era assim tão difundida, não tinha tantas opções, realmente ficava restrito à cidade que a pessoa mora. Enfim, antigamente era mais difícil, né? O aluno que se esforçava mesmo, né, ele até conseguia, mas era muito mais difícil. Agora, hoje não, hoje é diferente. Hoje você tem boas opções para a pessoa estudar pela internet. Então, por exemplo, o quadro é um exemplo disso, entendeu? A gente montou um cursinho que realmente substitui o presencial. E se a pessoa quiser estudar direitinho, e ela entrar no quadro, ela vai conseguir estudar direitinho. Ela vai ter todas as atividades que ela precisa, ela vai ter todo o acompanhamento que ela precisa. Enfim, ela tem uma solução. Se ela for fazer um outro cursinho online, né, baseado no nos que eu conheço, e esse é o grande diferencial do quadro, né, por isso que eu resolvi fazer desse jeito. Se ela for estudar em outro cursinho, ela vai precisar de um acompanhamento, né? Alguém que dê um direcionamento, que diga quando ela está indo bem, quando ela está indo mal, que coloque ela numa comunidade de pessoas que estão realmente focadas em passar no vestibular, né? Mas aqui no nosso caso, não. Hoje, se a pessoa quiser, ela consegue seguir, entendeu? Bruno, tem uma outra aqui que a gente acabou de receber pelo Instagram, uma objeção interessante, que é do João Lopes 15. O problema é a adaptação ao cursinho online. Como que eu vou me adaptar ao cursinho online, né? Se a gente pensar na situação que tá vivendo hoje, só tem essa opção. Por quê? Porque quem era presencial e está fazendo online, está fazendo do mesmo jeito que era no presencial, sem pensar em nenhum dos benefícios que o online proporciona. Né? Então, tem a aula no mesmo dia, no mesmo horário, e a pessoa tem que assistir a aula toda, né? As listas de exercícios são mandadas para a casa da pessoa, e ela resolve, ela não tem como tirar dúvida. Enfim, é um negócio complicado. Agora, sendo bem prático, a gente tem que pensar o seguinte: você quer passar na faculdade? Tá, quero passar numa universidade pública concorrida. Beleza. Para conseguir estudar, eu preciso otimizar o meu tempo. É fato. Quem consegue estudar mais, né, e aprender mais rápido, aprende mais. Então, assim, se em 4 horas de estudo eu consigo aprender o dobro do que o meu concorrente aprende nessas 4 horas de estudo, eu, consequentemente, vou chegar melhor do que ele no dia da prova. Né? E a pessoa precisa pensar nisso para fazer os esforços necessários à adaptação. Qual que é a grande adaptação que precisa ser feita quando você sai do presencial para o online? No presencial, você tem a opção de ficar sentado ali 50 minutos numa sala de aula, escutando o professor falar e anotar alguma coisinha. E você faz isso durante a parte da manhã, estuda um pouco na parte da tarde e vai com a consciência limpa para casa. Mas aquele período durante a aula não é aproveitado 100%. Porque o professor faz uma piada, o professor tira dúvida de um colega, e às vezes a dúvida do colega não tem nada a ver com você. O professor ensina um assunto que você já sabe,
E você está perdendo esse tempo. Só que tem uma falsa sensação de dever cumprido. Mas não é dever cumprido. Você foi lá e carimbou uma plaquinha, assistir a aula, pronto. Mas será que você conseguiu aprender aquele assunto? Teve tempo suficiente para aplicar aquele conhecimento e realmente aprender o assunto? Ou foi só o entendimento que você teve na aula? Né? E aí tem um negócio que, acho que é Darwin que falava isso, e a Lucimara me corrigiu um dia. Eu falava assim, na natureza, quem se adapta melhor sobrevive. E não foi isso que Darwin falou. O que Darwin falou foi assim, na natureza, o mais adaptado sobrevive. Então, o que vai acontecer com a pessoa que não tem a disciplina para fazer o cursinho online? Né? Vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como que era antigamente a preparação para concurso público, há 10, 20 anos. Era presencial. Hoje, praticamente, não existe presencial, é só online. Como que era a preparação para residência médica? Hoje é praticamente só online. Aqui no Brasil, porque se a gente for pensar em outros países, é até antes de 10 anos. Agora, por que as pessoas preferiram fazer isso? Por que é melhor preparar para um concurso público pela internet? Por que é melhor preparar para residência médica pela internet? Porque tanto a pessoa do concurso público quanto a pessoa da residência médica não tem tempo para perder. Eles têm que otimizar o tempo totalmente. Então, eles não podem perder tempo com deslocamento, eles não podem perder tempo assistindo aula de assuntos que eles já sabem, eles não podem perder tempo esperando na fila da monitoria. Porque o cara já é adulto, entendeu? Ele tem uma família para sustentar muitas vezes e ele precisa passar naquilo ali para melhorar de vida. Agora, quando a gente está no vestibular, tem essa falsa ideia de que a gente tem tempo sobrando. Então a pessoa acha normal, vou passar 2, 3 anos no cursinho. Só que esses 2, 3 anos que a pessoa passa no cursinho, ela deixa de entrar na faculdade com 18 e entra na faculdade com 21. Quando ela se forma, 5 anos depois, ela não está se formando com 22, 23 anos, ela está se formando com 25, 26 anos. Como que ela vai explicar lá na entrevista assim, por que você demorou tanto para entrar na faculdade? Porque vai ter um concorrente que passou de primeira, que estudou direitinho e passou de primeira. Ele vai estar do seu lado. O entrevistador, a pessoa que faz o processo seletivo, vai ter na frente dela um indivíduo que passou direto na universidade pública, se formou e está com 22 anos pleiteando uma vaga no mercado de trabalho, e vai ter do outro lado um indivíduo que, ao invés de ter 22 anos, tem 26 e que está pleiteando a mesma vaga de trabalho. Faz diferença? Tem muita gente que diz que não. Mas eu tenho amigos que são executivos e quando eles vão contratar, eles falam que diz que sim. O politicamente correto diz que não faz diferença a idade que você termina a faculdade. Mas a empresa que contrata parece que não é tão politicamente correta assim nas suas ações. Porque se você entra no site da empresa, na página da empresa no LinkedIn e vê os analistas, você vê que eles concluíram o ensino médio e foram direto para a universidade pública. Então tem uma assimetria aí, tem uma diferença de dados, que o politicamente correto diz uma coisa, mas a realidade diz outra. E aí eu vou pagar para ver? Eu não consigo me adaptar ao online. Por isso eu vou ficar 2, 3 anos fazendo cursinho presencial. Aí o novinho lá faz online, otimiza o tempo, passa e ganha sua vaga no mercado de trabalho. Ganha sua vaga na residência, ganha sua vaga no Albert Einstein, porque ele é muito mais novo, ele tem muito mais coisa para entregar, entendeu? No final das contas faz diferença. Bruno, como que você está falando isso? Eu estou te falando isso porque eu formei com 26 anos e eu tinha que explicar em todas as entrevistas por que eu não fui direto do ensino médio para a faculdade. No online, você otimiza seu tempo. Otimizou seu tempo, você consegue produzir mais em menos tempo. Imagina só, tem uma pessoa que trabalha 4 horas por dia, ela tem uma determinada produtividade. Tem uma pessoa que trabalha 4 horas por dia e produz o dobro. E, obviamente, ela vai ser valorizada por causa disso. É o que acontece. O mundo funciona assim. Infelizmente, funciona assim, não é tão bonitinho, não é... São flores, né? Assim, tem muito... Acho que até para a gente esclarecer aqui, Bruno, né? Até essas lives que a gente está fazendo, gente, é importante vocês entenderem, e até pouca gente participando, né?
mas depois a gente manda para mais gente, mais para frente. É importante o pessoal entender que quando a gente faz essas lives, a gente tem um objetivo de compartilhar um conhecimento que a gente adquiriu, né, ao longo do tempo, mas também é uma forma da gente selecionar aqueles alunos que vão estudar no quadro. Por quê? Porque eu não quero, estudando no quadro, um aluno que, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo fazer aquilo outro, que é cheio de mimimi, cheio de trejeitos, que você tem que achar um jeitinho para fazer tudo com a pessoa, para ela conseguir alcançar um resultado que vai ser bom para ela. Eu quero aqui no quadro um aluno que chega e fala assim, opa, quero passar na universidade pública, vou dar o gás, como é que faz? Esse aluno chega para mim, a gente trabalha com ele, em 1 ano ele está dentro da universidade pública. É esse aluno que eu quero. E o jeito que eu tenho também de selecionar esse perfil de aluno é fazer essas lives, para mostrar para a galera assim, qual que é a nossa filosofia de trabalho. A nossa filosofia de trabalho é trabalhar com quem quer trabalhar. Quem precisa de adaptações demais do mundo. Cara, isso é um saco, velho. É um saco, assim, você ter que... já vivi isso, assim, você tem uma pessoa, ela faz tudo errado, aí você vai lá e dá um feedback para a pessoa, e ela, não gostei do jeito que você me deu o feedback, por causa daquele monte de coisa errada que eu fiz. Qual que é a vantagem de trabalhar com alguém assim? Nenhuma. Aqui a gente teve, em 2017, olha só, esse caso é legal. Em 2017, a gente teve um grupo de alunos que meio que se rebelou com o quadro, né? Por quê? Porque a gente tinha as listas de exercícios, e aí foi vacilo meu. Eu caí na besteira de colocar em algumas listas, alguns exercícios, assim, muito difíceis, né? Para puxar a ideia da pessoa, para fazer a pessoa pensar de um jeito diferente, para trazer a pessoa para a monitoria, para tirar dúvida. Aí tinha um grupo de alunos que falou assim, mas na lista tem exercício que não tem nada a ver, que não dá para fazer com o que está escrito na aula. Poxa, para começar, que se todo exercício da lista você conseguir resolver assistindo meia hora de aula, 1 hora de aula, sem ter que raciocinar nada, sem ter que quebrar a cabeça em nada, desculpa, a lista está fraca, mas ok. Aí a gente foi explicar para eles, gente, a lista tem 20 exercícios, tem 2 que são mais assim diferentes, faz os outros 18. Aí a pessoa usava esse motivo para não fazer nenhum exercício. E quando você ia pesquisar da pessoa, para tentar falar com a pessoa, para trazer a pessoa, você ligava, fulano de tal está viajando. Aí eu falava, gente, procura a pessoa no Facebook, vamos dar um toque nela, porque a gente quer ajudar. Aí a pessoa está postando foto, ela viajou para Guarapari, outro dia ela viajou para Natal, outro dia ela viajou para Nova York. E depois de 6 meses de cursinho, falou assim, eu não quero mais estudar aqui, porque não funcionou para mim. É lógico que você não estudou, você ficou só viajando na maionese. Véio. Então, assim, a gente tem que ter consciência de que o mundo é amplo, assim, sabe? Tem muita oportunidade no mundo. Tem espaço para quem quer trabalhar, para quem quer crescer, para quem quer viver, para quem quer desbravar o mundo. O mundo é assim. Se eu começar a querer que o mundo se adapte aos meus problemas, eu tenho que, não sei o que, o mundo não vai se adaptar. E aí a gente vai ficar para trás. Dificilmente as pessoas que estão muito próximas de você vão se adaptar ao que você quer, né? Imagina o mundo. Tem algumas participações aqui de algumas pessoas no Instagram, né? A Isabela Influência comentando. Ninguém aprende uma matéria estando passiva, ainda mais exatas. Dificilmente eu consigo imaginar uma disciplina que a pessoa só vai aprender assistindo sua aula, sem nenhuma prática, né? É muito difícil. Tem que praticar. Exatamente. Continuando aqui, né? Tem outras objeções. Tem uma aqui que é muito comum. Acho que vale a pena, a gente está em 42 minutos, né? Faltando 3 perguntas. Só quero uma para ele, que ele falou sobre o Janiel Sacramento 16. E no caso de quem não tem condições de pagar um curso, além de não ter um cursinho presencial, isso é uma objeção muito grande, né? Uma objeção grande, né? Assim, às vezes a pessoa não tem condição, né? Tem duas formas de olhar para essa situação. Tá, eu quero entrar na universidade pública, mas eu não tenho dinheiro para pagar um cursinho preparatório para a universidade pública.
Tá bom, um cursinho na capital custa R$ 1.500, R$ 2.000, é difícil mesmo. É mais de um salário mínimo, às vezes 2 salários mínimos é difícil mesmo. Tá, mas assim, se você pegar o quadro, por exemplo, o quadro acho que tem planos que são até R$ 200 por mês. Às vezes até mais barato, né? R$ 200 por mês. Se a pessoa não conseguir, ela vai ter que tentar a aprovação sozinha, tá? Estatisticamente, nos cursos mais concorridos, mais de 90% dos alunos fazem cursinho. Então, você vai ter que brigar ali pelos 10%. Esses 10% que não fazem cursinho são aqueles alunos que tiveram uma super educação, uma super escola, e muitas vezes participavam de Olimpíadas de conhecimento, Olimpíada de Física, Matemática, né? Vai ter que competir com essas pessoas. Se você não é uma dessas pessoas, aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. E passar na frente desses super estudantes, que são os 10% que passam estudando sozinhos, e passar na frente também daqueles outros que estão fazendo um cursinho, que tem uma equipe pedagógica ali preparando eles para a prova. Isso toma tempo, demora uns 2, 3, até mais anos. É muito comum. E o tempo vai passando. A outra alternativa que tem é o seguinte: se você não tem dinheiro, você tem tempo? Porque se você tem tempo, você pode usar esse tempo para ganhar dinheiro. Como assim, Bruno? Trabalhando. Você tem 18 anos, tem 16 horas no dia, né? Nessas 16 horas aí, você pode separar algumas horas para trabalhar. Tem muito trabalho para ser feito. Ah, Bruno, mas eu não quero fazer um trabalho que é muito pesado, porque eu não gosto de serviço pesado e tal. Eu também não. Só que tem uma coisa: no Brasil, quem não tem curso superior trabalha muito, e geralmente trabalha em serviço pesado. Então, a única alternativa que a pessoa tem é trabalhar para ganhar esse dinheiro. Ela vai ter que trabalhar, ou ela vai pedir alguém. Só que poucas pessoas têm dinheiro assim no Brasil, né? E vão conseguir ajudar os outros, se dar e tal. Então, ela vai ter que trabalhar. O jeito é trabalhar. Aí, trabalhar depende da imaginação da pessoa. Ela pode ir lá, pega. Tem uns caras que são impressionantes assim na internet, né? Que eles mandam a real mesmo, gente que era pobre e tal. Eles vão lá e falam assim: ah, tem um cara que ele conta uma história que é assim: como que eu vou ganhar dinheiro? Ele fala assim: ó, você começa ganhando dinheiro assim, você procura um lugar que tem muito carro, um condomínio, e oferece para lavar carro. Fala que você vai lavar com o equipamento da pessoa, com a água da pessoa, com o material de limpeza da pessoa. Aí você vai cobrar, sei lá, R$ 20 para fazer isso. Com esses R$ 20, você vai lá e compra os materiais de limpeza e fala assim: ó, eu lavo o carro aqui, eu tenho os equipamentos, eu tenho material de limpeza e tudo, só preciso de um balde emprestado. Eu vou te cobrar só R$ 50 por isso, vou usar só água. Vou te cobrar R$ 50. Com esses R$ 50, aí ela compra o balde, né? Repõe lá os equipamentos e começa a lavar uns 2 carros por dia. Dá para lavar uns 2 carros por dia de manhã, ela consegue ganhar uns R$ 100 por dia. Esse dinheiro aí, ganhando R$ 100 por dia, ela já vai conseguir pagar o cursinho dela, pagar a preparação e vai te sobrar a tarde inteira para estudar. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas ficam ofendidas, né? Quando a gente fala assim, ó, vai trabalhar para você pagar os seus estudos. Eu entendo. A pessoa ficar ofendida, assim, eu até não concordo muito, não, porque eu tive que trabalhar para pagar os meus estudos, né? Na época do cursinho, então, para mim não foi um grande problema, foi até bom. Mas, por outro lado, quando aparece uma história de alguém que trabalhava de manhã, de tarde, de faxineiro para pagar o cursinho e passou em medicina, todo mundo bate palma. Por que a outra pessoa é bacana, mas eu não? Por que eu não posso ser essa pessoa que vai lá e trabalha, ganha o dinheiro, paga a preparação e passa? E por que eu não posso ser essa pessoa? Por que é só o outro e eu bato palma para ele, entendeu? Então, assim, fica um negócio meio desconexo. A pessoa tem que trabalhar. Ué. Se ela não tem o dinheiro, ela tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. Ah, mas eu não vou trabalhar agora para entrar na universidade pública, sim, mas um dia você vai ter que trabalhar. E se você não entrar numa universidade pública, não fizer um curso bacana, não for um bom profissional, você vai trabalhar muito, pesado, e vai ganhar pouco.
Porque o Brasil é assim. Né? Lógico, a pessoa pode montar uma empresa e tal, mas aí já é mais difícil. Precisa ter o dinheiro para montar a empresa. Imagino que foi bem respondida isso. De forma alguma é para ofender alguém, mas é uma real, né? Eu tive que trabalhar e estudar à noite, o Werneck teve que fazer o mesmo. O meu irmão trabalhou de faxineiro na Fiat para conseguir pagar o cursinho dele em Belo Horizonte, porque em Ouro Preto não tinha. Ele queria fazer matemática. Tá? Então é assim mesmo, gente. No final a gente só se sente melhor. Continuando aqui no script aqui, Bruno, deixa eu te perguntar, o que o aluno não deve fazer, o que ele não pode fazer para conseguir vencer esse obstáculo? O que ele não pode fazer? Cara, eu cometi esse erro quando eu comecei a estudar. Eu peguei um monte de livros, montei até o meu planejamento e tentei seguir sozinho. Só que o que aconteceu? No meio do processo, eu tinha que aprender a matéria e a me organizar, né? E aprender a verificar se eu estava aprendendo. Não tinha ninguém para me ajudar nesse processo. Só que, ao mesmo tempo, eu estava competindo com pessoas que que só precisavam se concentrar em estudar, porque alguém já montou todo o planejamento deles, alguém já entregou as listas, as listas que eles tinham que resolver, alguém já tinha entregado as aulas que eles tinham que assistir, né, porque estavam dando aulas, né, eles assistiam aulas, alguém que tinha montado todos os simulados, alguém que tinha montado todas as propostas de redação, alguém que já estava lá para tirar as dúvidas, eu tinha que competir com essas pessoas. E eu não conseguia acompanhar, entendeu? Se a pessoa assim, para conseguir competir com alguém que tem uma preparação, estudando por conta própria, eu teria que ser muito acima da média. E eu não sou. E eu sei que a maioria das pessoas não é muito acima da média. Por que eu sei disso? Porque essa é a definição de média. A média é todo mundo mais ou menos ali. Quem está acima da média está para cá. Para cá. E é só um pouquinho de gente. E quem está muito abaixo da média também é só um pouquinho de gente. Mas só que para passar no vestibular, você não pode estar na média. Você tem que estar muito acima da média. E, por definição, são poucas pessoas. Porque é a definição de média. Então, assim, ou a pessoa é muito acima da média, ou ela vai demorar muito mais tempo para entrar na universidade pública estudando por conta própria. Considerando que a maioria não é acima da média, a gente tem duas escolhas. Ou procura uma preparação especializada, que vai realmente treinar para passar na prova e economizar 2, 3, 4 anos da sua vida, ou paga esse pedágio de 2, 3, 4 anos. E faz muita falta, viu, gente? Porque, como o Werneck, eu acabei formando tarde, então é muito comum isso tudo que ele falou, né? Quanto Mas, tempo ô, você consegue aproveitar, né? mas, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você formou tarde porque você mudou de curso, não? Foi. Né? Porque se você tivesse, quando você terminou o ensino médio, você passou direto no Cefet, que é federal? Não, eu passei no ano seguinte. Você fez um ano de preparação. Isso. Como que você preparou? Lá em Ouro Preto tem um cursinho humanitário, né? Que é da UFOP, que são os próprios alunos. Como que o meu irmão já estava estudando lá, ele me falou isso. Aí ele dava aula nesse cursinho de matemática, ele é professor de matemática, né? E foi até professor da Uhum. UFOP. Aí eu ia para lá e conseguia na parte noturna. Foi com ele que eu consegui. Foi puxado, mas foi. Então você precisou de uma preparação. Você estava falando uma pessoa acima da média, eu tento lembrar do meu irmão. Tipo, ele é um exemplo para mim. Fica até emocionado. E ele não foi em cima da média, acima da média, ele foi extremamente esforçado, sabe? E meu irmão ainda, ele nunca nem conheceu o pai dele. Então é algo assim, tipo, é muito, muito esforço, sabe? É muita vontade. Hoje em dia ele é pai, tem 2 filhas maravilhosas, é professor do Instituto Federal, então é um espetáculo. Mas no seu caso, você teve que fazer uma preparação, você teve que fazer cursinho. Eu tive que fazer cursinho, ele também teve que fazer, mesmo sendo uma pessoa tão esforçada. É muito difícil. É muito Entendi. difícil. Porque a concorrência é muito grande, né?
A concorrência é grande. A concorrência na vida é grande. Nossa, é bem grande, bem grande. Comentou agora sobre o que um aluno não pode fazer, né? O que vocês não podem fazer se vocês estiverem enfrentando esse obstáculo. Teve duas pessoas que comentaram aqui na live de hoje. Beleza, o Bruno comentou. Eu quero saber o que ele deve fazer então, Bruno. Como que o aluno pode vencer esse obstáculo, dessa dificuldade? Cara, como que o aluno vence o obstáculo de não ter um cursinho preparatório na cidade dele? Ele tem que procurar um cursinho que tenha conteúdo de qualidade, que tenha muitos exercícios, que tenha monitoria, que tenha correção de redações, que tenha um acompanhamento pedagógico, principalmente, né? Que tenha um planejamento, que o aluno possa estudar no próprio ritmo. E aí eu só conheço um, que é o quadro. Porque os outros sempre falta, nos outros sempre falta algum desses itens. O único que eu conheço que tem tudo isso é o quadro. E caso vocês tenham dúvida, por que que o Bruno fala que o caminho é o quadro, acesse a página do quadro, sem compromisso nenhum, né, Bruno? Vai lá ver os É, depoimentos. No YouTube, eu sei que você já assinou o canal do YouTube. Se não tiver assinado, assine, por favor. Aperte com força o sininho. Vai lá, olha as entrevistas, olha as quantidades de aprovados. Compare, se for o caso. Fique à vontade. Compare, né, Bruno? mas eu só pedir um favor, assim, né? Se a pessoa chegar nesse processo, entender tudo direitinho e quiser estudar no quadro, por favor, tenha certeza que você quer estudar, que você está disposto a dar o gás, está disposto a seguir as orientações, fazer o nosso processo de estudo direitinho, porque aí sim você vai ser feliz. Porque senão vai ser um saco para você. Porque você vai ver lá aquele monte de gente estudando, subindo no ranking, subindo de faixa, você ficando para trás. Aí você vai ver a galera tirando notas boas nas listas, nos simulados, você ficando para trás. Aí vai chegar no final do ano, o pessoal começa a comemorar as aprovações e você não estudou. É muito desagradável para quem não estuda. Para quem estuda é bom. E aluno nosso que estuda, a gente carrega água na peneira para ele. Isso é verdade. De qualquer lugar do mundo. Não necessariamente só do Brasil. Ô Bruno, para terminar aqui a live, o que que o aluno pode fazer hoje, agora? O que que ele pode fazer para conseguir vencer esse obstáculo aí? Dar um passo além? Então, a gente sempre tem lá as matrículas abertas, né? A turma ITA, a turma Medicina, a gente está sempre recebendo os alunos, né? Então a pessoa pode matricular. Ela pode esperar algumas turmas especiais também. Por exemplo, na primeira semana de julho, a gente vai abrir uma turma especial, né? Para um treinamento focado em resolução de provas, mas é um treinamento mais avançado, né? Então, assim, é um treinamento avançado, focado em resolução de provas. O que significa avançado, Bruno? Que é para poucos alunos, é só para aqueles alunos mais dedicados mesmo, né, que já estão estudando, né, ou que estão dispostos a correr atrás do prejuízo, a tirar o atraso. É um treinamento assim mais tipo tropa de elite, só que focado em passar na universidade pública. Ah, é isso aí, então. Gente, não deixe de acessar o canal do YouTube do Quadro. Se você tem dúvida, vai lá, procura, vai no site, vê. Se tiver em dúvida, manda uma mensagem para a gente responde, tá bom? E é isso, gente. Foi muito boa a live hoje, tudo bem? Obrigado por ter participado, todos vocês aqui no Instagram, no YouTube. Amanhã, por favor, 8 horas da manhã, tá? Não me venha 9 horas perguntar onde está a live, porque ela já aconteceu, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado e até logo. Estudem. Um abraço. Tchau, pessoal.